Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse curso A Bíblia é uma única história. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já me conhece, mas se você está assistindo esse vídeo talvez em algum outro momento que eu tenha disponibilizado de forma pública lá no meu canal no YouTube, meu nome é Luciana, eu sou teóloga, mestranda em Teologia do Novo Testamento. E esse é um curso onde eu vou ensinar você como ler a Bíblia como uma única história centrada em Jesus, como uma única narrativa, né? Eu quero explicar mais sobre isso nessas 3 aulas que nós vamos ter nesse curso. Hoje é a primeira aula, nós teremos mais uma aula e a última, e vão ser aulas de 45 minutos, mais ou menos, assim, espero que eu consiga passar todo o conteúdo nesse tempo que eu estabeleci como um tempo ideal aí para você assistir essas aulas. Antes de mais nada, né, antes de iniciarmos de fato o tema desse curso, eu quero contextualizar você um pouquinho de como eu cheguei até a teologia e principalmente como que eu cheguei nesse tema que tem sido aí o foco principal do meu ministério, né? É ensinar como a Bíblia é uma única história que aponta para Cristo. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu passei por um episódio de burnout há alguns anos atrás. Eu sofri um esgotamento emocional, com isso eu desenvolvi a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu já vinha, antes disso, antes desse episódio, tratando sobre temas de saúde emocional. Eu gerava conteúdos a respeito disso, eu acabava trabalhando especificamente esse tema com uma linguagem, né, lógico, cristã, com uma abordagem cristã, mas especificamente o tema de inteligência emocional, saúde emocional. Aí eu acabei desenvolvendo o transtorno de ansiedade generalizada, acabei tendo o burnout, mesmo sabendo muitas coisas na teoria, acabei passando por isso. E eu continuei tratando sobre esse tema porque eu entendi que muitas questões do nosso passado, traumas que nós vivemos, dores que passamos, a nossa história de vida nos leva a ter certos comportamentos que podem nos levar a desenvolver transtornos emocionais. Só que com o passar do tempo, Deus foi ministrando no meu coração e eu fui percebendo que ainda existia uma camada mais profunda, além da camada da nossa história de vida, dos nossos traumas, da nossa infância que nos levava a transtornos emocionais. E essa camada mais profunda se chama teologia. Eu me dei conta em um dado momento que quando nós vivemos uma má teologia, quando nós vivemos uma teologia doente, distorcida, quando nós vivemos uma teologia que é fragmentada e não é a teologia saudável e não é a sã doutrina, isso é a raiz que nos leva ao adoecimento, a desenvolvermos transtornos emocionais, a termos diversos transtornos, não só emocionais, quanto também físicos e espirituais, né? Transtorno é o quê? É tudo aquilo que gera um prejuízo na nossa vida. Então, a má teologia, eu posso dizer que na caminhada cristã é a raiz de muitos males que nós desenvolvemos ao longo da nossa jornada. Foi quando eu percebi que eu precisava mergulhar mais fundo na teologia. Eu já sou convertida há 30 anos, mais ou menos, então eu já tinha conhecimento da palavra, buscava Deus, mas eu vinha de um contexto, eu vivia e passei toda a minha caminhada cristã dentro de um contexto onde se vivia uma teologia distorcida, por assim dizer, ou um evangelho diluído, um evangelho ultraprocessado, né? Porque nós temos aí, se nós formos fazer essa comparação, existe
a alimentação saudável, que é uma alimentação natural, e existe os alimentos ultraprocessados que fazem mal à saúde. Então, eu posso dizer que era um evangelho ultraprocessado, né? Que isso me levou a ter certas concepções a respeito de Deus, a respeito da caminhada cristã, de maneira distorcida, né? Então, quando nós estamos inseridos nesse contexto, nós temos a convicção que aquilo é a realidade, que aquilo é desse jeito, que tem que ser desse jeito, e aí eu fui percebendo que não é, que é bem diferente, né? Então eu comecei a mergulhar na teologia. Eu fiz 2 seminários, estou no 3º seminário agora que eu estou fazendo. Eu havia feito um seminário mais dentro da teologia sistemática, o segundo eu fiz dentro da teologia bíblica, e agora eu estou fazendo um seminário onde abrange todos os temas da teologia, né, histórica, filosófica, enfim, para abranger todas as áreas da teologia. E paralelo a isso, eu estou cursando o mestrado de teologia no Novo Testamento. E durante esse período, eu percebi ainda que 2 problemas principais que eu vivia, né, dentro desse contexto de uma má teologia, é que eu não conseguia enxergar a Bíblia como uma única história, e isso gerava problemas para mim. E eu não conseguia perceber como Cristo ele é revelado de Gênesis ao Apocalipse. E isso também trazia prejuízos para a minha vida e para a teologia que eu acreditava. E aí eu vou explicar melhor aí no desenvolver desse tema nessa aula de hoje. Então, enfim, essa sou eu, a Luciana, a teóloga, mestranda em Novo Testamento, e que se apaixonou pela teologia e que tem o desejo de ensinar as pessoas uma sã doutrina, uma teologia saudável, e que a Bíblia é uma única história e que tudo aponta para Cristo. E foi daí que nasceu também o combo Guia do Evangelho, porque eu queria muito poder ensinar para as pessoas tudo aquilo que eu estava aprendendo, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente ensinar tantos temas, tantas coisas em conteúdos tão curtos, né, como é no Instagram, ou mesmo fazendo vídeos mais longos para o YouTube. Acaba que a gente não consegue explicar tudo que a gente gostaria, ensinar tudo que a gente gostaria, até porque as pessoas às vezes assistem um conteúdo e depois não assistem o outro, e as coisas ficam meio desconectadas. Foi quando eu decidi criar o combo Guia do Evangelho. A maioria das pessoas que está no grupo do WhatsApp já tem o combo, né? Então você já conhece, e na verdade o combo nasceu primeiro com o Guia do Evangelho, que era um único material, e aí foi crescendo, e hoje a família Combo Guia do Evangelho já está com 5 materiais. E eu acredito que agora vai ficar por aí, porque é um número bom aí de materiais para que você possa estudar, pesquisar e ser uma ferramenta ali de auxílio nos seus estudos bíblicos. Amém? Dito tudo isso, né, essa contextualização de como que eu cheguei na teologia, como que eu saí de um tema que eu trabalhava para outro tema, que é a teologia, o porquê que eu criei o Combo Guia do Evangelho, porquê que eu estou aqui dando para você essa aula, porquê que eu tenho criado esses conteúdos lá no meu perfil no Instagram. Tudo isso é realmente para poder mostrar para as pessoas que uma teologia saudável, ela vai gerar cristãos saudáveis emocionalmente, enfim. Eu não vou dizer fisicamente, porque nós não estamos imunes a ter doenças, né? Mas muitas doenças são desenvolvidas por uma má teologia. E foi o que aconteceu comigo. Eu vivi uma má teologia que me levou a viver dentro de um ativismo religioso por ideias erradas que eu tinha a respeito da obra de Deus, a respeito da comunhão com Deus. E isso me levou ao adoecimento físico, né? Então, nem toda doença ela vem de uma má teologia, mas a má teologia ela pode levar ao adoecimento também físico, né? Como emocional e espiritual. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha dito tudo o que eu precisava dizer em relação a isso. Eu quero agora compartilhar com você aqui o tema de hoje.
Como eu já falei para você, eu vou ficar olhando às vezes um pouquinho para baixo aqui porque eu tô lendo o slide, né? Mas eu vou compartilhar também no grupo junto com o vídeo o material de apoio, tá? Eu tinha gravado essa aula compartilhando a minha tela, mas não deu certo, deu problema, enfim, aí eu decidi gravar dessa maneira. Quem sabe a próxima aula eu consiga ajustar isso para que eu consiga compartilhar a tela, que eu acho melhor, né? Fica mais com cara de aula mesmo. Mas eu quero primeiro compartilhar aqui uma reflexão com vocês que diz o seguinte: perdemos-nos na leitura da Bíblia quando a lemos como se fôssemos coletores de pedras, em vez de ouvintes de uma história. E era assim que eu vivia, né? Eu vivia como coletora de pedra. Eu sempre amei a palavra, eu sempre fui muito de ler a palavra, de estudar a Bíblia, mas eu lia a palavra realmente, e hoje eu penso assim, nossa, tantos anos de crente e eu não tinha essa noção, uma coisa tão básica, uma coisa tão simples. Mas eu realmente lia a Bíblia, eu lia uma história bíblica do Antigo Testamento, eu lia o Novo Testamento, ou eu lia a Bíblia de maneira corrida, né? Como muitas vezes a gente acaba tomando a decisão aí de ler toda a Bíblia no ano, então você acaba lendo de forma corrida, enfim. Mas a maioria das vezes eu não conseguia conectar uma história na outra. Eu não conseguia conectar, por exemplo, o que estava lá em Números com o Novo Testamento. Para mim era uma coisa separada da outra. Era o Antigo Testamento e era o Novo Testamento e eram coisas diferentes uma da outra, né? E aí foi quando eu abri os meus olhos, o Espírito Santo, na verdade, me iluminou para que eu visse realmente o quanto a Bíblia realmente é uma única história, uma única narrativa, e nós devemos deixar de ser coletores de pedra para aprendermos a ler a Bíblia, e ler essa Bíblia aqui como uma única história, ouvintes de uma única história, né? A Bíblia, eu não tenho anotado aqui nessa Bíblia, na outra que eu usava, porque eu usava a mesma Bíblia, comprei igual, e eu tinha notado, né, que a Bíblia é uma grande história de amor de um pai resgatando os seus filhos. E é dessa forma que, apesar de eu ter isso escrito na capa da minha Bíblia, eu não tinha a clareza, né, do quanto realmente é uma única história. A Bíblia, do início ao fim, ela conta a história de um pai resgatando os seus filhos, uma história de amor, de um pai redimindo toda a sua criação, né? Do início ao fim. Então, quando nós conseguimos enxergar a Bíblia dessa forma, a nossa leitura bíblica muda, a nossa forma de ler as histórias bíblicas, elas mudam, né? Porque tudo está conectado do início ao fim, da criação à consumação, de Gênesis a Apocalipse, é uma única história. Amém, meus irmãos? A isso nós chamamos, dentro da teologia bíblica, de metanarrativa. Isso é um termo muito importante dentro da teologia bíblica, né? É importante que você aprenda, se você ainda não sabe. A palavra metanarrativa significa que toda a Bíblia tem uma única história, uma história maior, né? Que é essa história de redenção. E aí a gente pode comparar, por exemplo, a um livro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui, que eu quero ainda fazer a resenha dele para vocês. É um livro que tem 10 capítulos. Ele trata de um único tema, que tem 10 capítulos dentro desse livro. Assim é a Bíblia, é um único livro, é uma única história tratando de um único tema, que nós temos 66 capítulos, né? Então, a gente tem que enxergar dessa maneira, ou se você gosta de séries, né? Eu não assisto, não gosto muito, mas para quem gosta, né? Você, dentro de uma série, você tem um tema ali que está se desenvolvendo ao longo daquela série, ao longo dos episódios, né? Mas você tem, às vezes, 10 episódios, 50, 100 episódios,
E assim é a Bíblia também. Você precisa ter essa clareza. Eu tenho uma meta narrativa, eu tenho uma única história, eu tenho um único tema sendo tratado na Bíblia. E ali nesse tema eu tenho vários episódios se desenrolando, se desenvolvendo, né? Até chegar à consumação de todas as coisas, que é lá em Apocalipse. Então, é uma única mensagem, uma mensagem coesa. E isso é muito importante, né? Nós temos aí mais de 40 autores da Bíblia. Ela foi escrita durante 1500 anos, mais ou menos, mas mesmo assim, com tudo isso, com toda essa diversidade de pessoas escrevendo a Bíblia, pessoas de contextos diferentes umas das outras, de culturas diferentes umas das outras, né? Pessoas completamente estranhas umas às outras, né? Pessoas que nunca se conheceram, nunca se viram e que escreveram a Bíblia, tudo de uma forma coesa. Muitas vezes nós também falamos dentro da teologia, né, que é um termo comum, que a Bíblia ela tem um fio vermelho que percorre toda ela, do início ao fim. E esse fio vermelho é Jesus, é ele que liga tudo isso, toda essa narrativa bíblica. Amém, meus irmãos? Uma coisa importante, eu vou colocar essa aula no grupo do WhatsApp, mas eu não vou abrir ele ainda para conversa, o grupo, né? Eu vou mandar as 3 aulas, eu vou mandar essa aula, aí no dia seguinte eu mando a outra aula e no dia seguinte a terceira aula. Depois disso eu vou aguardar uns 2, 3 dias para que todos assistam as 3 aulas, aí eu vou abrir o grupo para que você tire as suas dúvidas. Eu vou deixar uma semana o grupo aberto para que você tire as suas dúvidas, ok? Então, se você tiver dúvidas, deixa anotado e depois você pergunta lá no grupo do WhatsApp, ou também você pode perguntar nos comentários do YouTube, porque esse vídeo, essa aula eu vou colocar no YouTube em um link não listado, então as pessoas de fora elas não vão encontrar o vídeo e aí você pode fazer suas perguntas ali nos comentários. Depois de um período, daqui uns dias, eu vou deixar esse vídeo público lá no YouTube também, mas eu quero priorizar quem entrou no grupo do WhatsApp, ok? Então, voltamos aqui. Mais uma coisa, se você está assistindo esse vídeo aqui e ele já está público no YouTube, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp abaixo desse vídeo, porque se em algum outro momento eu for fazer outros cursos, outras aulas, eu vou sempre colocar no grupo do WhatsApp que fica ali centralizado e quem tá ali não perde nenhum dos conteúdos, tá bom? Então, se você chegou nesse vídeo e não está no grupo do WhatsApp, entre no grupo pelo link que está abaixo desse vídeo. Também abaixo desse vídeo eu vou deixar o link de aquisição ali do combo Guia do Evangelho, se você não adquiriu ainda, porque ele vai ser um ótimo material de apoio para os seus estudos bíblicos, ok? Então, dito isso, vamos dar continuidade aqui. Uma outra coisa muito importante que você tem que entender a respeito da Bíblia e a respeito de você enxergar a Bíblia, chegar ao texto bíblico, enxergando ele como uma única história, é que nós podemos compará-lo a 4 atos. Nós temos aí 4 atos da história se desenrolando na Bíblia, se desenvolvendo. É como se fosse uma peça de teatro que tem quatro atos, né? 4 cenas. Então, a primeira cena, o primeiro ato é a criação. Nós temos ali tudo que está relacionado à criação, né? Deus cria o mundo e tudo que existe nele. O segundo ato é a queda. Nós temos a queda do homem a partir de Adão e Eva, quando eles pecam, né? O pecado entrou no mundo e tudo aquilo que era perfeito passou a ser distorcido e foi manchado com o pecado. Então, essa é a cena da queda. E a terceira cena é a cena da redenção, que é a salvação sendo oferecida por meio de Jesus Cristo. Quando Deus cria e vem a queda, na queda Deus já dá a promessa da redenção. Então, tudo aquilo que acontece entre a queda e a ressurreição de Cristo
tudo aquilo que acontece nesse meio, nesse tempo aqui, né? Nesse interim, ele é a redenção em desenvolvimento. Então, tudo aquilo que a gente lê nos textos bíblicos, da queda até a crucificação de Cristo, né, onde o ato realmente do sacrifício perfeito ele acontece, é a redenção sendo desenvolvida. E nós temos a última cena, a quarta cena, que é a consumação, que é quando tudo voltará ao seu estado inicial. Então, dentro aqui da cena da redenção, quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele já ressuscita como o primeiro, né? A semente da nova criação. Ali ele já dá início à nova criação, mas a gente ainda não está plenamente nessa nova criação, na consumação de todas as coisas, porque ainda o fim não chegou. A Bíblia nos diz, né, que Cristo voltará, então aí sim tudo voltará ao seu estado original, independente aí do seu sistema escatológico, da linha escatológica que você segue, né? Se é milenista, se você crê que haverá o milênio, né? De forma literal, depois que Cristo voltar, independente disso, tá? Não quero entrar nessa linha, nesse curso, mas uma coisa é fato, né? Depois que Cristo voltar, seja se tiver um milênio ou não de forma literal, mas nós viveremos com o Senhor para sempre. Perceba que tudo está tão conectado que a Bíblia, a história da humanidade, ela começa com um jardim e termina em uma cidade, a Nova Jerusalém, né? Quando o Pai ele voltará a habitar com o ser humano, né? Assim como era no princípio, quando nós teremos relacionamento com o Senhor de uma forma plena, diferente daquilo que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos, como a Bíblia fala, né? Nós vemos por espelhos, né? O apóstolo Paulo fala, é como se nós pudéssemos ver em espelho. A gente não vê aquilo que é completo, aquilo que é pleno, né? A gente vê somente partes, a gente só tem vislumbres do reino, como ele será, né? O reino de Deus, o reino eterno, quando nós teremos toda a criação, não só o ser humano, mas toda a criação, ela será redimida. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que a natureza, a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. O que que significa isso? Porque a natureza ela está gemendo, ela está sofrendo, porque ela está sofrendo as consequências do pecado. E quando tudo for redimido, quando tudo voltar ao seu estado original, então a natureza também vai estar no seu estado pleno, assim como ela foi criada, né? E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então perceba, isso é muito importante você ter esse entendimento quando você chega no texto bíblico, porque você consegue entender que toda a Bíblia, ela se desenvolve para a consumação de todas as coisas, quando tudo voltará ao seu estado original, como era no Éden, como era na criação, como era lá no início de Gênesis, que a gente lê em Gênesis. E Cristo é o centro de tudo isso. É muito importante, eu quero até abrir o texto bíblico aqui, se você puder abrir também, lá em Lucas, não deixei aqui, Lucas 24, quando lá no caminho de Emaús, Jesus ele está falando com os discípulos, né? E ele diz lá no versículo 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Então, aqui é muito importante porque muitas pessoas falam, mas como que toda a Bíblia aponta para Jesus? Como que o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo? Aqui está a maior comprovação disso, o próprio Jesus falando isso, que as escrituras dizem a respeito dele. Quais eram as escrituras que eles tinham aqui
nesse período do Novo Testamento? Eles só tinham a Bíblia hebraica, eles só tinham o Antigo Testamento. Eles não tinham nenhuma carta escrita, nenhum evangelho escrito, nem nada além da Bíblia hebraica, além do Antigo Testamento. Então, Jesus mesmo está dizendo que todas as Escrituras, ou seja, todo o Antigo Testamento, fala a respeito dele, fala a respeito do Messias que viria, e o Novo Testamento é sobre o Cristo que veio, amém? Eu gosto de usar também a seguinte analogia, né? O Antigo Testamento é como se fosse uma sombra. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente só consegue realmente ter revelação daquilo que a Escritura está falando por completo, né, de uma maneira mais completa, é quando Jesus ele vem e ilumina essa sombra, porque nessa sombra é Cristo quem é perfeitamente colocado nessa sombra. Ele tem o... Agora eu esqueci a palavra, mas é ele que se encaixa perfeitamente nessa sombra. Cristo. É Cristo que vai iluminar todo o Antigo Testamento. Então, se você quer ter uma compreensão clara do Antigo Testamento, você precisa ler a partir de Cristo. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui, senão a gente vai seguindo em frente. Uma coisa importante também, né, falando aqui na Bíblia como uma única história, entendendo que ela é uma única história, que aponta para Jesus, e uma outra coisa importante que você precisa ter entendimento também ao ler o Antigo Testamento, principalmente, é que a Bíblia ela foi sendo escrita de uma forma onde Deus foi se revelando de forma progressiva. Muitas vezes e muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Por que tal personagem bíblico no Antigo Testamento cometeu tal ato? E é como se Deus permitisse, é como se Deus concordasse com aquilo? Não. Nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita e a revelação sobre quem Deus foi sendo dada de forma progressiva para o seu povo. Então, houve uma progressão da revelação de Deus até que na plenitude dos tempos Cristo, né, fosse revelado. Ele veio, se encarnou, ele se fez homem, se despojou de toda a sua glória, né, e se fez homem e se revelou ao ser humano, onde a palavra de Deus ela foi plenamente revelada em Cristo. Então, sempre houve uma progressão do conhecimento de Deus até que ele se revelou por completo em Cristo. Se nós queremos conhecer a Deus, devemos olhar para Cristo. É Ele quem revela o Pai. Então, isso também é algo muito importante quando você vai ao texto bíblico. Entender que há uma progressão da revelação de quem Deus é. Os autores do Antigo Testamento, eles foram guiados pelo Espírito Santo para escrever o texto bíblico, mas até mesmo eles não tinham uma revelação plena de tudo aquilo que estava sendo revelado no texto bíblico. Eles sabiam que o Messias viria, eles sabiam das promessas do Senhor, mas eles não tinham uma visão clara de quem era, de como que era o Cristo, como seria, em que momento seria. Tanto que quando Cristo veio na plenitude dos tempos, aqueles que eram seus, o seu povo, né, muitos judeus não creram no Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias, porque eles não tinham a revelação plena. A revelação do Antigo, ela só é plenamente vista com Cristo, quando Cristo ilumina o Antigo Testamento. Vamos seguir aqui em frente. 2 Timóteo 3,16 diz, né? Eu coloquei aqui esse texto bíblico.
ela nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus, revelando a sua vontade aos homens. Uma coisa importante também para você entender a Bíblia como uma única história é a história das alianças. Isso também é algo que você tem que ter entendimento quando você vai ao texto bíblico, no Antigo Testamento principalmente, né? Nós temos ali alianças que Deus fez com o seu povo. A aliança com Abraão, né? Prometendo que ele seria uma grande nação. A aliança com Moisés, através dos mandamentos para o povo de Deus. Nós temos a aliança com Davi, estabelecendo a sua dinastia, né? Estabelecendo o reino eterno que viria a partir de Davi. E aí, na plenitude dos tempos, com Cristo, nós temos a nova aliança. Então, você só vai entender aquilo que Jesus falou na última ceia. Eu quero ler com você. Quando ele diz, né? Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então, aqui dá início à nova aliança. Então, agora Deus estava estabelecendo uma nova aliança com o seu povo, que é a aliança através de Cristo, através da graça de Deus. Então, se inicia uma nova aliança. Então, é bem importante também, quando você vai ao texto bíblico, entender essa dinâmica das alianças. Hoje nós não estamos debaixo da aliança do Antigo Testamento, nós estamos na aliança da graça, na nova aliança, que foi estabelecida com o próprio sangue de Jesus Cristo. E aí eu quero só rapidamente aqui com você explicar, eu quero dar 2 exemplos para você aqui de 2 textos bíblicos, mas nós vamos trabalhar mais especificamente textos bíblicos nas próximas aulas. Eu quero mostrar para você o grande perigo que é quando nós nos achegamos ao texto bíblico sem ler através de Cristo, né? E o quanto nós devemos ter esse entendimento de que a Bíblia é uma única história e que existe uma narrativa se desenvolvendo, que é a narrativa da salvação, que tudo é sobre Jesus, né? O quanto isso vai fazer com que você tenha uma teologia saudável, que você viva a sã doutrina de fato, né? Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? De que sobre a sã doutrina, essa palavra sã, isso quer dizer o quê? Que se existe a doutrina sã, saudável, existe também a doutrina doente, né? A doutrina doentia, tóxica, e que acaba gerando diversos prejuízos para as pessoas. Antes de entrar aqui nesses 2 temas, eu quero falar 2 coisas que eu esqueci. Quando eu falei para vocês, né, que por uma má teologia eu acabei desenvolvendo o burnout, acabei entrando num esgotamento emocional, eu quero explicar só para deixar isso bem claro, né? Trazer isso para a prática. O que significa isso na prática? Eu sempre amei o Senhor, eu sempre li muito a palavra, orei muito, mas eu tinha um entendimento e a partir do contexto que eu vivia, de que aquilo que eu fazia fora da igreja não era para Deus. Então, eu trabalho fora, eu tenho família, eu tenho os compromissos pessoais, só que tudo isso aqui não era para Deus. Só o que eu fazia na igreja e para a igreja era para Deus. Então, eu me sentia cobrada internamente, né? De que, ao mesmo tempo que eu me dedicava para as minhas coisas pessoais, eu deveria me dedicar para as coisas de Deus. Isso é o quê? É uma má teologia, porque quando você fragmenta a sua vida, separa a sua vida entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, ou aquilo que é secular, você está fragmentando a sua vida e isso é uma teologia distorcida.
Porque, na verdade, quando você está debaixo de uma teologia saudável, essa teologia saudável vai dizer para você que toda a sua vida é para a glória de Deus. Quando você cuida da sua casa, quando você cuida dos seus filhos, quando você trabalha fora e o que você faz na igreja, tudo é para a glória de Deus. Então, como eu vivia nessa sobrecarga, né? Porque eu me sentia culpada, me sentia cobrado internamente de fazer muito para Deus, e eu tinha muitas coisas também fora da igreja, eu acabei entrando num ativismo. Eu ligava o piloto automático às 5 da manhã e só seguia a vida assim, tentando dar conta de tudo, né? E aí eu vivia esse ativismo religioso, fazia muito para Deus, fazia muita coisa, muita coisa, e achava que tinha que fazer mais, me sentia culpada, me sentia sempre nessa pressão, né? E isso me levou ao esgotamento, né? Então eu só queria abrir esse parênteses para você entender como que uma teologia distorcida, ela pode levar você ao adoecimento. Uma outra coisa que eu quero explicar também, e é uma pergunta que uma irmã que está no grupo fez para mim, eu achei bem pertinente trazer aqui para vocês, essa analogia que eu fiz quando eu fui responder a ela. Porque ela entendeu, né, que nós devemos ler a Bíblia como uma única história e que tudo aponta para Jesus. Mas aí ela comentou que num dia ela estava no devocional dela e ela leu o texto bíblico de Davi e Golias. E que Deus ministrou o coração dela que assim como Davi lutou, né, aquela batalha contra o gigante, que ele venceu não pela força do seu braço, mas pelo poder de Deus, que também ela conseguiria vencer as suas próprias lutas, as suas batalhas, né, pelo poder de Deus, através do poder de Deus. E aí ela me questionou, ficou em dúvida se isso estava errado. E aí eu expliquei para ela e quero explicar para você também, para não ficar talvez esse ruído de informações. E eu usei uma analogia que eu acho bem legal e talvez você vai entender melhor. Quando você chega no texto bíblico, procure entender como se houvessem 3 montanhas. Na primeira montanha é o fato histórico em si. Vamos tomar como exemplo aqui essa história de Davi e Golias, né? O fato aconteceu, é uma história real, existe um contexto real, existe um contexto cultural, existe uma história de fato. Essa é a primeira montanha, é a história em si que de fato aconteceu. A segunda montanha é o que isso aponta para Jesus. Obviamente que ali Deus estava preservando o seu povo, né? Porque a história da redenção estava se desenrolando e Cristo viria do povo de Israel, então Deus estava preservando o seu povo. E Davi aponta para Cristo, é um tipo de Cristo, né? Então, quando Davi ele toma o lugar do povo, porque o povo estava amedrontado, porque o gigante estava ameaçando todo o povo, e aí Davi toma o lugar do povo e vai para aquela batalha e destrói o gigante. Assim Cristo fez conosco. Nós somos e éramos, né, o povo amedrontado que não tinha condições de combater contra o pecado, contra o mal, contra o inimigo, e aí Cristo toma o nosso lugar e ele luta nessa batalha, destrói o mal, destrói o inimigo e acaba destruindo o pecado que nos levaria à condenação. Então, nessa história é isso que aponta para Cristo. E a terceira montanha é obviamente, né, que o Espírito Santo em alguns momentos da nossa vida pode ministrar através da palavra do Senhor algo que vá de encontro à nossa necessidade naquele momento, a aplicação prática daquilo para a nossa vida comum, né? Então não é errado você usar o texto bíblico, não usar, talvez não seja essa palavra, mas o Espírito Santo, né? Usar o texto bíblico para trazer conforto, consolo e paz ao nosso coração em determinados momentos. Mas nós não podemos ficar somente nessa montanha. Esse é o grande problema, esse é o grande perigo, né? O que é um evangelho distorcido? O evangelho da autoajuda, o evangelho da motivacional. É quando
você ouve do pregador algo que vai te deixar somente na montanha do egocentrismo, somente na montanha do eu, somente na montanha tudo é para mim, tudo gira em torno de mim, né? Então é um evangelho antropocêntrico. Não sei se eu falei certo, antropocêntrico, desculpa. Então é tudo centrado no ser humano, é tudo centrado no eu. O que esse texto vai falar para mim? O quanto esse texto vai me ajudar? O quanto esse texto vai me dar uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de bênção? E aí você passa a sua vida naquela montanha do eu. Então tudo é para você, todo o texto bíblico é para você. Eu vou abrir uma palavra para mim. O que o texto vai falar para mim hoje? Como que eu vou ser abençoada hoje? Qual é a palavra motivacional para hoje? E o texto bíblico não é para isso, isso não é o evangelho de Jesus, isso não é a sã doutrina. Por quê? Porque esse tipo de evangelho, essa doutrina doente, esse evangelho distorcido, ele vai levar ao adoecimento, porque você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque o evangelho não é sobre você, não é sobre você ser bem-sucedido, não é sobre você ter vitória, não é sobre você ter conquistas. É lógico que nós queremos tudo isso, mas o evangelho é sobre uma boa notícia de que o Pai está resgatando o seu povo e vai redimir tudo e vai colocar tudo ao seu estado original, como era no princípio. Amém, meus irmãos? Então, dito isso, eu quero só dar 2 exemplos aqui bem práticos para a gente poder concluir. Eu estou olhando aqui o horário para não extrapolar muito daquilo que eu me propus a fazer de tempo de aula. Eu gostaria que você abrisse lá em Jeremias 29:11. É um texto bem conhecido, né? Muitos pregadores usam também, diz o seguinte: porque eu sei bem os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Quantas pregações a gente ouve com esse texto, né? Com esse versículo, pregações motivacionais, pregações para ajudar a pessoa. Eu não digo que está errado, eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente está assim num desespero, que tudo que a gente quer é ouvir uma palavra assim. Mas vamos fazer aqui uma tarefinha bem rápida. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Vamos entender o contexto? A primeira montanha. Para quem que é essa carta? Lá no início do capítulo 29 diz: o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Então, esse texto ele é para o povo que estava cativo na Babilônia, para o povo que estava exilado na Babilônia. Então, existe um contexto histórico. O contexto redentivo, que é a segunda montanha, é Deus preservando o seu povo, apesar da invasão babilônica, apesar do exílio, apesar do cativeiro. Deus estava preservando o seu povo, estava falando que Deus tinha planos de paz para eles, porque Cristo viria através desse povo. Deus estava preservando o seu povo, porque dali viria o Messias, o Salvador do mundo. E aí, lógico, nós temos a aplicação prática para a nossa vida, né? Que Deus, ele nos dá paz, como diz o texto bíblico. Deus deseja que o seu povo tenha paz, que tenha uma vida abençoada, mas antes de tudo nós precisamos entender o contexto histórico e como aquilo aponta para Cristo, como aquilo está inserido na meta narrativa, que é o que a gente viu no início dessa aula. E aí nós temos também Filipenses 4:13, que esse aqui é padrão, né, de toda pregação motivacional, que diz o seguinte: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece, né? Quantas vezes também a gente ouve pregações
Nesse sentido, você pode todas as coisas, você vai conquistar, você vai ter muitas coisas, porque você pode tudo em Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando, né? Sem viver na necessidade, só um texto, um versículo antes aqui, né? Não precisa nem ir muito longe no texto. Sem viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela tristeza, eu posso passar pela depressão, eu posso passar pelo burnout, eu posso passar pela tragédia, eu posso passar pelas aflições dessa vida, eu posso passar também pelas alegrias, pelas bênçãos e por tudo que o Senhor pode me dar, porque Cristo está comigo e eu estou em Cristo, né? Então posso todas as coisas por meio de Cristo. Então nós precisamos sempre refutar esse ensino desse evangelho distorcido, esse evangelho diluído, esse evangelho água com açúcar, que não é o evangelho de Jesus. E para que você fique imune, né, desse evangelho distorcido, você precisa entender o que é o texto bíblico, como ele se apresenta a nós, que ele é uma única história de um pai que está redimindo o seu povo, que ele é uma única história que aponta para Jesus, que em primeiro lugar existe um apontamento para Cristo e para a história da redenção, né? E que a Bíblia ela não foi escrita para me fazer uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa melhorada ou para me fazer mais feliz, não. Ela é a história de Deus redimindo o seu povo. Amém, meus irmãos? Então, por hoje é isso. Seriam esses os temas que eu gostaria de tratar com vocês nessa aula. Nós temos ainda a aula 2 e a aula 3. Eu quero trazer mais exemplos práticos, né, do grande problema de nós lermos a Bíblia de forma fragmentada, sem enxergar Cristo. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.